Boa noite, pessoal. Nós tivemos um pequeno probleminha aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Lina, já estou te chamando. E Deixa eu agora? ver Não, sumiu. Para mim Tá não tá dando dando eco aí? mais eco. Não, não. Nem a minha, nem a sua. Não? Não, para mim não. Deu certo. Porque aí quem. Não vai fazer diferença, entendeu? Quem tiver tanto no meu quanto no seu vai Será que saber são de as nós dois. montanhas? Será que são as montanhas da minha terra que fazem isso, gente? Essas montanhas que fazem isso, só pode. Oi, gente, boa noite, amores. Vou pedir para Thalita, boa vocês noite. começarem a Gabi. A gente tinha que fazer uma nós três, né? Será que tem como fazer três? Ô, gente, a Gabi, ela tá cada dia mais doida. Você tem que ver Ia as ser coisas que uma essa menina festa. fica me mandando. Essa menina é uma peste. Tô Não doido pra é dar um nada, ela é abraço pra linda. ela, assim, de coronavírus, sabe? Né, Gabi? Vamos marcar uma outra live. Ela tomou uma sova de mim, três Eu sessões tenho live com ela diretas. semana que vem. Vamos divulgar. Pessoal, o Marlon aprontou algumas fantásticas aí pra gente. Vocês não têm noção do que é esse cara, Pois é, nós cabeça vamos desse falar homem. Quem não muito de conhece quadril. vai conhecer aqui, entendeu? E tem uma surpresa para quem fizer ficar até o final. Ele já Isso. enviou para mim aí, não sei como ele consegue fazer tanta coisa. Não, porque hoje eu tava meio atacado, sabe? Aí quando eu tô atacado eu tenho que sentar e começar a fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou fazer uma Onde você não apostila. tá atacado, amigo? Animadíssimo sempre. Aqueles que já... Amores, eu tô dando tempo para vocês, enquanto isso vocês viram que a gente não para, né? Vamos divulgar, Verdade. vamos mandar pro pessoal. Ótima noite para vocês. Vamos terminar essa noite assim com chave de ouro com esse homem, nosso divo, né? À toa que a gente chama ele assim, né? Só se Marlon, for. Oi. hoje temos osteoartrose de quadril. Uhum. É algo que muita gente morre de medo quando chega aquele paciente com osteoartrose de quadril. Muitas vezes o médico já querendo operar e eles É estão um pedindo a fato, gente, né? pelo amor de Deus, por favor, você é minha esperança. Não E, ó, tem e é muito fisioterapeuta. comum a osteoartrose de quadril, né? Quadril e joelho são as articulações que mais sofrem por isso, com isso. E os estudos estão lotados de pacientes, assim, né? Lotados, lotados, lotados. É um Mas vamos fato. começar devagarzinho enquanto vocês divulgam aí, gente. Divulguem aí, mandem aqui esse aviãozinho para os amigos. Oi, Tati, tudo bom? Tati, Pode e diz disparar, para que mim, eu já... olha, eu vou mandar perguntas. Pode? Vai mandar o quê? Vou mandar as perguntas já, que mandaram para mim. Bora, bora, bora. Tiroteio. Tô no paredão. Então, vamos Pode lá, começar a Lina. metralhar. Osteoartrose. Explica pra gente, porque o pessoal confunde osteoartrose com artrite, com osteoporose. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Primeiro, a gente, para entender todo o processo, eu vou voltar um pouquinho rapidamente na articulação do quadril, ok? Hoje a gente considera a articulação do quadril como um complexo articular do quadril. O que é esse complexo articular do quadril? É a famosa articulação coxo-femoral, entre o acetábulo e o fêmur, mas também hoje a gente já considera o complexo articular do quadril a sínfise púbica e a sacroiliaca, mais a articulação lombosacra. Então hoje, pelve, sacro, ilíaco, tudo essa junção, para a gente é uma única articulação. Então, quando eu estou dando curso de quadril, eu falo com todo mundo. Para pensar comigo em quadril, tem que pensar nessa visão inteira. Não dá para a gente ficar pensando só em coxo femoral. Por quê? Porque faz parte da biomecânica do quadril, principalmente da coxa femoral, os movimentos que acontecem nela também dependem de movimentação pélvica. E eu vou precisar de uma grande interação entre fêmur e acetábulo, por ser um osso, basicamente, da pelve, ele precisa de mandar estímulos para a pelve movimentar a articulação dela para acontecer o movimento lá na articulação do quadril. Então, quando a gente pensa em articulação do quadril como a pelve como um todo,
aí sim eu vou entender que a articulação do quadril ela é composta por todas essas interações articulares. A articulação do quadril, ela tem uma característica muito importante, que, se eu for pensar agora em coxo femoral, ela é muito importante para dissociarmos carga e descarga de peso. Então, a carga que o meu corpo sofre do peso ali de membros superiores, de cabeça, de tronco, ela chega na articulação do quadril e, além disso, a gente vai ter uma grande interação do que vem de baixo. O que vem de baixo? São os vetores de forças que eu vou ter quando eu estou caminhando. Então, cabe essa articulação pélvica e quadril, a coxa femoral, né? A dissipar toda a energia e neutralizar essas energias de força. Quando eu começo a ter alguma disfunção neste desequilíbrio, ou a pelve não movimenta adequadamente correspondendo à coxa femoral, ou a coxa femoral tem problemas de se movimentar e exige demais da articulação pélvica, né? A gente vai ter uma interação de um desgaste articular. O desgaste articular, ele nada mais é que o processo de osteoartrose. Osteoartrose, osteoartrite, artrite, artrose, é tudo a mesma coisa, tá? A gente nem desconsidera. Antigamente, na época, tipo, quando a Marilina formou, tinha uma questão que era artrite ser uma coisa mais aguda, artrose ser uma coisa mais crônica. Só que a gente viu que o desgaste é o mesmo, isso não faz mais diferença nenhuma. Então, isso já mudou, que eu não estudei assim, tá? Eu já estudei nessa nova nomenclatura. Mudou assim, já Eu formei ano passado e ano passado eu já aprendi que é dessa forma, tá bom? Você que formou lá para trás e tá com esse lance aí. Então, artrite, osteoartrose e ortoartrite é tudo a mesma coisa. Mas existe uma diferença quando diz respeito à osteoporose. A osteoporose, ela é uma condição patológica onde eu tenho uma alteração na matriz óssea do osso. Então, quando eu perco a matriz, quando eu perco cálcio do osso, eu vou ter um processo de osteoporose. Quando eu tenho um desgaste articular, onde eu tenho perda da cartilagem hialina, condroitina, é onde eu tenho o processo da osteoartrose. Então, a osteoartrose, ela no quadril e no joelho, são as principais articulações que estão mais acometidas no processo da osteoartrose. Mas pode ter osteoartrose em qualquer articulação. Coluna, ombros, cotovelos, punho, seja onde for, né? É um processo de desgaste. Quanto mais se usa, tende a se desgastar mais. Ótimo, amor. Quando falo osteoartrose, as pessoas têm muito essa coisa de achar que é uma doença, né? Que é isso? Enfim, e é interessante. A osteoartrose vai em qualquer osso, né? Qualquer articulação ela está susceptível a ter ao processo de osteoartrose. Osteoartrose. Vou passando para vocês perguntas aqui, tá, Marlon? Tá. Vamos lá, a gente vai falar de cirurgia depois. O pessoal me passou umas perguntas sobre cirurgia. Uhum. Me diz uma coisa: peso, postura, bom, pois lombar. A gente tem uma alteração, né? Porque o que vai levar essa articulação a ter vamos jogar aí um start, um desgaste, um aumento desse desgaste. Um dos primeiros fatores que a gente considera é a obesidade. Se eu tenho mais peso corporal, obviamente eu vou exigir mais as minhas articulações, principalmente no que diz respeito a lombar, joelhos, quadris, tornozelos, que são as articulações que mais vão suportar a descarga de peso. Então a obesidade, ela hoje está sendo investigada como um dos grandes vilões da condição de você ter um processo de desgaste articular. Então, é comum os pacientes mais obesos a ter a osteoartrose, juntamente com o processo do envelhecimento. À medida que a gente envelhece, a gente também desgasta mais a articulação, porque ela foi usada aí por um bom tempo, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente pegar a osteoartrose naquela senhorinha ou naquele senhorzinho que já tem um peso um pouquinho avantajado, né? Seja mais de uma abertura pélvica, seja de uma coxa mais grossa, assim, que tem aquela gordurinha socadinha, aquela vovozinha, tipo a minha avó, sabe? Minha avó é essas vozinhas meio gordinhas, assim, sabe? Já tem aquela osteoartrose. No caso, ela já fez até protetizou ano passado.
No caso, mulheres e atletas, como é que é isso? As mulheres elas têm mais predisposição a gerar a osteoartrose por uma questão hormonal, tá? Os homens eles tendem a ter menos alteração e além disso tem uma questão também anatômica na mulher, o que favorece mais o aparecimento de artrose nessa mulher, que é a pelve um pouco mais aberta. As gravidez que abriu e teve esse movimento de fechação, nutração contra nutração pélvica, isso favorece mais essa abertura. Essa abertura da pelve vai modificar as estruturas da articulação do quadril, pensando em coxo femoral, e isso predispõe ao aparecimento de uma nova mecânica da movimentação, o que gera predisposição a mulher ela ter mais osteoartrose, tá? Do que os homens. Mas homens têm a mesma chance, digamos, se eu não for pensar nessas alterações, homens e mulheres vão ter a mesma chance. Porém, a mulher um pouquinho a mais por uma questão hormonal e uma questão anatômica. Atletas, eles tendem a ter também mais processo de osteoartrose porque eles desgastam a mais a articulação. É muito importante, Linda, a gente saber diferenciar o que é atividade física do que é o atletismo, digamos assim. A gente tem que pensar que o atleta, ele é uma pessoa que pratica atividade física exageradamente. Exageradamente por quê? Porque o nível de condição desse atleta é um nível superior a todos os indivíduos que são indivíduos ali que fazem atividade física. A prática de atividade física, ela melhora e muito uma prevenção e um processo já instalado de osteoartrose. O atletismo, ele é sempre, digamos que, maléfico quando eu penso em respeito à osteoartrose. Por quê? Um jogador de futebol mesmo, ele já tem um processo de artrose em quadril e joelhos por volta aí dos seus 40, 45 anos, né? Se eu for pensar 40, 45 anos na população geral, essa população geral... Repete esse finalzinho aí, porque você sumiu aqui. Repete esse um minutinho aí. O atleta, se eu for pensar um atleta, por exemplo, um jogador de futebol, cerca de 40, 45 anos, ele já tem um processo considerável de osteoartrose, né? Então, se ele precisar de uma prótese, um atleta ele protetiza com cerca de 55 a 60 anos. Isso é uma taxa muito baixa em termos de idade para se protetizar. Mas a prótese ela pode acontecer em qualquer fase da idade da vida, né? Não precisa ser obrigatoriamente idoso. O idoso ele tende a ser o ponto-chave de um processo de cirurgia porque já desgastou demais e a função nossa de quem trabalha com movimento é tentar postergar o máximo possível uma cirurgia para, grosseiramente falando, ele morrer com essa prótese que foi instalada nele, pronto, acabou, não ter que trocar uma prótese com 90 anos, né? Antigamente fazia-se muita pergunta de quanto tempo dura uma prótese. A gente não pode mais fazer essa pergunta de quanto tempo dura uma prótese. Depende do organismo, né? Depende muito do material que é colocado, depende muito do seu corpo, depende de vários fatores. Então, assim, quanto mais eu conseguir postergar uma nova cirurgia, a gente vai pensar assim melhor. Então, tipo, vamos considerar que essa vida útil aí gira em torno dos seus 20 anos. Tá? Se eu faço uma cirurgia com 70, vai que eu vivo até 90. 90 eu vou precisar de trocar uma prótese. Então, 90 anos sem encarar uma cirurgia é uma coisa agressiva demais para o corpo. Porque tem uma questão da sedação, uma questão da cirurgia, de predisposição a você ter trombose, de um CTI, porque tem que fazer anestesia, então é mais complicado, né? É mais complicado. Então, a gente pede para, quanto mais eu conseguir jogar essa cirurgia mais lá para frente, melhor. Tem muitas coisas que dá para a gente fazer. Para um processo de osteoartrose, do que eu vejo em literatura, do que eu vejo nos meus atendimentos, só movimento que resolve, tá? Tomar glucosamina, tomar clonoitina, tomar aqueles osteobioflex, um sachêzinho de pó que os médicos dão, que é basicamente ficar parado, vitamina C, ficar parado, isso não vai resolver em nada. Isso só vai piorar o processo de osteoartrose. Então, ó, tem que movimentar o tempo inteiro. Quanto mais eu movimentar, melhor vai ser para o meu corpo, tá? Então, quanto mais longe eu jogar também essa cirurgia, melhor.
Nem todo paciente que tem a osteoartrose vai precisar de cirurgia. É analisado o tanto de dor que esse paciente sente, tá? E é analisado também a condição que esse paciente tem para encarar uma cirurgia também. O que que acontece? Na cartilagem hialina, que é aquele ponto mais esbranquiçado do osso, a gente tem uma menor vascularização, é quase próximo a zero, e a gente tem também uma quase que próximo a zero, uma inervação. A gente nunca considera assim, não avascular e denervado, a gente não pode considerar muito isso, porque tem uma certa reidratação dessa articulação, tá? Dessa cartilagem. Mas a gente vai considerar aí algo próximo a zero. Algo próximo a zero, qualquer processo que acontece inflamatório, é muito difícil de cicatrizar. Então a cartilagem hialina ela tem uma dificuldade na cicatrização porque ela não tem vaso sanguíneo suficiente para promover uma resposta que seja ok para acontecer essa cicatrização. Abaixo da cartilagem hialina, ali naquele osso subcondral, a gente tem uma grande quantidade de inervação. E aí é o ponto-chave de um processo de osteoartrose. Quando eu vou perdendo essa cartilagem, eu vou expondo o osso subcondral. E expor o osso subcondral que está lotado de inervação, isso é a condição da dor que o indivíduo começa a sentir. Ok? Então, enquanto não... Aí vai ter que ser meio que analisando, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada um sente a sua necessidade. Tem gente que não quer fazer cirurgia mesmo e ok, a gente tem que respeitar isso. E tem gente que já quer fazer cirurgia logo e pronto, também tem que respeitar isso. Né? A gente não sabe o quanto de dor que cada aluno está sentindo. Mas eu separei vários exercícios para hoje, para nossa live, para a gente trabalhar na osteoartrose. Deixa eu ver aqui, quanto tempo a gente tem aí, Amore? A gente deve ter... Aí comecei 8h06. Então tem uns 14 minutos de live, mais ou menos. Deixa eu ver se tem mais. Você já falou da condroitina, já falou da prótese. Vai lá, vamos mostrar os exercícios aí que você teria. Tá, então vamos lá. Seguinte. É muito importante a gente pensar nessa osteoartrose. Fase inicial da osteoartrose, a osteoartrose ela vai ser muito parecida, o tratamento que a gente vai dar nessa condição da osteoartrose é muito parecida com o que eu vou manter de um processo de cirúrgico. Então, ó, o que eu vou fazer aqui vai valer para a cirurgia lá na frente, uma fase bem lá na frente, os exercícios são bem parecidos. O que eu preciso de entender? O paciente que tem a cirurgia, uma indicação cirúrgica, que ele fez a cirurgia da osteoartrose, né, que ele colocou uma prótese, a gente pode ter prótese total ou prótese parcial. A prótese total é quando eu troco tanto a estrutura do acetábulo quanto a estrutura da cabeça do fêmur e colo de fêmur. Posso ter uma prótese parcial, onde eu só troco ou isso, tá? Então, a gente tem ali naquela articulação do fêmur e acetábulo, grande congruência articular. A congruência articular da articulação do fêmur, ela é imposta mecanicamente pela cabeça do fêmur já ter 70% de recobrimento do acetábulo, isso já melhora e muito o processo de congruência articular. E eu vou ter também um lotado de ligamentos ali naquela região que vai promover mais adesão desse ligamento, dessa estrutura, né? Osso com osso. Então, se eu for pensar na visão anterior, eu tenho reforçando a cápsula articular o ligamento ilho-femoral e o pulvo-femoral. E lá atrás eu vou ter o ligamento isco-femoral e, além disso, reforçando essa cápsula articular lá atrás e aumentando a sucção da cabeça do fêmur, eu tenho um ligamento redondo. Então, 4 importantes ligamentos dessa articulação promovem muito encaixe. Estabilidade. Se eu tenho muito encaixe, eu tenho muita estabilidade. O que não vai ser muito comum a gente ter luxações de quadril frequente. Porque se a articulação ela tem muita estabilidade, a predisposição que essa articulação tem de não ter luxações é muito grande. Em contrapartida, quando eu pensar em articulação coxo-femoral, eu vou ter que pensar muito em mobilidade articular. Tá? Então, os exercícios aqui para osteoartrose, eles vão basear mais ou menos em muita mobilidade de quadril,
fazendo essa mobilidade bilateral e unilateral, é de extrema importância trabalhar esses dois eixos. Tanto a bilateralidade quanto a unilateralidade. O primeiro exercício que eu vou passar aqui de lubrificação da articulação, eu vou mostrar para vocês. Eu vou trabalhar na bilateralidade, depois eu vou tirar uma alça, eu vou ficar só com reformer hoje, tá? Porque senão não dá pra gente ficar fazendo tudo. Depois eu vou trabalhar e vou mostrar a importância que é da gente trabalhar a unilateralidade nesse movimento. Por quê? É muito comum o paciente que tem a osteoartrose, o primeiro movimento, isso vai valer para quase todas as articulações do quadril. O primeiro movimento que o paciente começa a perder é a rotação interna. É uma chave. Então, notou que o paciente está com dificuldade de amarrar o sapato, que é um movimento que ele precisa de fazer de rotação interna, que ele precisa de cruzar a perna para calçar um sapato. Tem dificuldade de sentar numa mesa de restaurante, alguma coisa. Tem essa dificuldade, tem alguma patologia do quadril que está querendo entrar aí no movimento. Assim, são todas as patologias, o primeiro movimento. Agora, eu não sei porquê, tá? Tudo que eu leio fala dessa questão de ser a rotação interna. Mas porque ninguém sabe até hoje, tá? Eu nunca vi nada em literatura que falava, é a rotação interna, porque a predisposição disso e por isso. Não tem. Mas é um senso comum da gente observar. Sempre quando eu tiver perda dessa rotação interna, é um alerta para alguma patologia do quadril que está acontecendo. Tá? Por quê? Porque a ADM do quadril, a gente vai pensar em mais ou menos 3 planos de movimento. Eu vou ter flexo, extensão, abdução e adução e rotação interna e rotação externa. Então, a minha articulação, ela é perfeita para tudo isso. E aí, eu vou pensar muito em flexo e extensão, em abdução e, além disso, em rotadores internos e externos. Então, o primeiro movimento que eu vou passar aqui é bem basicão, para a gente já começar a dar um gancho ali em lubrificar. Por quê? Quanto mais eu conseguir movimentar, quanto mais eu conseguir promover deslize, rolamento, deslizamento, tração nessa articulação, eu vou ter mais predisposição a melhorar a circulação do líquido sinovial intraarticular. Então, Até por isso que a gente tem que... né? Porque a gente sabe que as faces ali no quadril, elas são bem interligadas, são muito cruzadas. Até para promover o eixo, né? Para que ele vá em várias direções. Já o joelho, por exemplo, é bem estabilizado. Você vê bastante a ptorose no joelho. É diferente do tipo de tecido facial do quadril do joelho. E além disso, a própria face lata, quando ela projeta suas faces nessa região, ela gera uma leve pressão, uma pré-tensão, né, digamos assim, para empurrar a cabeça do fêmur para dentro do acetábulo. A função da fáscia é também dar essa estabilidade, para eu ter movimento com estabilidade. Então é muito comum, às vezes no Pilates, a gente esquecer de trabalhar um pouco os adutores e dar, às vezes, muita preferência em abdutor. Abdutor é legal de trabalhar? Mas a gente já tem uma abdução ali prévia para estabilizar muito potente. Então vale muito a pena a gente estimular os adutores do quadril também, tá? Tudo é importante, mas é bom sempre pensar em adução, tá ok? E nessa articulação do quadril, a gente vai ter 3 importantes ligamentos que vão ajudar na estabilidade, que são os 3 glúteos. E aí eu tenho que pensar que o glúteo máximo é um potente extensor, o glúteo médio é um potente rotador externo e abdutor, e o mínimo é um importante adutor do quadril. Então, os glúteos, como todo mundo fala, cada um tem um papel. Não pode pensar que glúteos é um músculo só. A divisão dele entre máximo, médio e mínimo, cada um faz um papel completamente diferente naquela articulação quadril. Então, adução mínimo, abdução o glúteo médio, juntamente com essa rotação externa, e o mais potente extensor do quadril que a gente vai ter é o glúteo máximo. Por isso, Lina, que é muito comum a gente às vezes passar exercício de subir o bumbum, a famosa bridge, a ponte de quadril, e o aluno sentir cãibra nos isquios tibiais. Por que ele está sentindo cãibra nos isquios tibiais? Exatamente por esse fator. Como o mais potente extensor do quadril é o glúteo máximo,
porque é um músculo monoarticular, ele merece uma carga diferenciada. E aí, esse aluno que está subindo o bumbum e está sentindo cãibra no isco é um alerta para mostrar para a gente que o glúteo máximo está completamente fraco. Tá? Desativado. Então, sentiu cãibra no isco, não precisa ficar socando exercício de isco. Soque exercício de glúteo máximo. Tá? Então, põe esse aluno para fazer bastante exercício de glúteo máximo, que vai ajudar bastante o nosso paciente. Então, eu vou iniciar aqui com um exercício para rotação interna, externa, abdução e lubrificação da articulação da coxa femoral. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ver o que dá aí, Lina. Se tá... Olha, eu vou precisar, primeiramente, de alça de coxa ou alça de pé no reforme. Ok? Então, a gente vai colocar aqui a alça básica de coxa ou de pé, que vai dar no mesmo. E eu vou colocar essa alça sobre minha coxa. Pode ser aquela de velcro e também pode ser essa, porque a minha aqui ela tem uma circunferência que eu consigo encaixar ela aqui no meu bolo, tá? Então, normalmente eu uso essa daqui, mas vale qualquer uma. A mola, para a gente usar nesse movimento, vai ser uma mola um pouquinho mais tranquila. Aqui no meu eu estou usando uma mola vermelha, que é uma mola de uma intensidade média, aí, tá? Vai depender de cada marca também, de cada aparelho. Então, a gente vai usar uma mola média mais ou menos, ok? Repete para quem está chegando agora, Marlon. O objetivo é para que você mobilize e hidrate a articulação. Isso. É isso? Tá, gente? Não é fortalecer nem estabilizar. Por isso que ele vai levar em consideração mais a mobilização. Ele está colocando menos intensidade ali em peso. Eu vou passar, Lina, a movimentação basicona, depois eu vou evoluindo com as dificuldades aqui para este movimento, tá bom? Vê se dá para enxergar alguma coisa. Então eu vou colocar a alça. Obviamente vocês vão ajudar o paciente de vocês, né? Eu estou sozinho. Então, ó, encaixei a alça próximo da articulação tibiotársida aqui. Que tibio? Então, bem lá em cima, entre a articulação da tíbia e o fêmur. Eu estou falando tibiotársida, mas eu queria falar que a tibiotársida tem que estar parada lá no alto. Ok? Então, ó, tabletop 90 graus, 90 graus. As mãos vão ficar apoiadas no reformer. Eu vou pensar, na fase inicial, em juntar os dois pés. Ok? E eu vou fazer círculo com os joelhos, mantendo os pés unidos. Tá dando para enxergar? Tá dando para enxergar? Perfeito. Tá? Então, ó, os pés ficam juntos e a mobilização é no joelho para trabalhar o meu quadril. Não precisa de vir muito aqui em cima, porque eu quero só a fase inicial dessa mobilização. Então, eu mobilizo nesse ponto e posso também mobilizar no sentido inverso, sempre com o pé junto e fazendo a rotação pelo quadril. Ok? Evoluo esse exercício aumentando a dificuldade dele. Ao invés de eu pedir aqui, desculpa, antes disso, espera, eu posso também mobilizar mantendo o pé junto. E aí eu vou trabalhar agora para baixo, ó, descendo, tocando mesmo no chão, sem deixar aumentar demais a lordose lombar. Então, equilibrando. Se o paciente aumentou demais a lordose, ele só descer menos, ok? Quem conseguir controlar, pode ir para o chão. Quem não conseguir controlar, mantém o suficiente a lordose aí. Então eu vou, ó, pé junto, joelho separado. Desço, toco o chão, volto lá em cima para 90 graus. Toca o chão, volta para 90 graus. Ok?
Evoluo o exercício tirando as mãos do lado e colocando elas aqui em cima, ó. Vou agora exigir mais a minha estabilidade junto com a minha mobilidade. Então eu faço os mesmos movimentos aqui com evolução do exercício. Horário e anti-horário. Tocando no chão e voltando. Olha o que é interessante, gente, o Pilates, né? Você trabalha mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo, com o mesmo exercício. No mesmo exercício eu trabalho os dois. Bem legal. E eu posso também dificultar mais ainda, trabalhando aí a unilateralidade. Então eu vou deixar só uma alça e vou fazer o mesmo movimento. E inverte de novo. E aí, da mesma forma, eu posso pedir lá em cima e posso pedir um knee extension, extensão do joelho, ó. E volta. Ok? Então, este é um típico do exercício que eu gosto de passar bem no comecinho aí de um processo de osteoartrose ou numa fase que esse paciente ele já sente a dor e aí eu estou tentando dar uma manutenção naquela articulação. Vale também como preventivo, né, para a articulação do quadril e também vai valer para a gente tentar tirar um pouco a dor do paciente. Eu gosto de evoluir esse exercício para as leg series aqui, tá? Colocando a alça de pé no pé e trabalhando as movimentações de dissociações do quadril. Então, o que eu faço? Eu tiro a alça da coxa e levo ela agora para o pé. E é importante a gente também trabalhar bilateralidade e unilateralidade. Então, mais ou menos na mesma mola, tá? Uma mola ou no máximo 1,5, assim. Uma média e uma bem levinha. Gente, sempre lembrando da respiração, né? Porque o diafragma tá aí, né? Vai ficar gravado, Elaine. Então, Lina, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Põe lá no pé. E aí eu vou trabalhar a sequência leg series. Eu desço fazendo Lawrence e subo o máximo que der. Importante descer até 45 e preservar a subida para tensionar os isquios e alongar essa estrutura, sem deixar o bumbum no chão. Então, bumbum no chão, eu trabalho só aqui, ó. Depois dessa sequência, a gente vai para círculo. Não precisa de abrir muito. O paciente com osteoartrose ele não precisa dessa mobilidade exagerada. Eu vou precisar de trabalhar mais ou menos no limite do carrinho. Eu fico bem próximo da lateral do carrinho aqui, ó. Inverte o círculo. Trabalha knee extension, extensão de joelho, com os pés paralelos aos quadris. E é interessante que essa conjunção da pelve e do abdômen. A gente já está treinando para fazer esse exercício de pé com a estabilização da lombar, né? Sim. E aí, ó, estabilidade aqui, ó, vou levar para fora. Mantendo agora a conexão de adutor. Então, é importante prender o calcanhar. Faz força contra os calcanhares. E faz o movimento de extensão e flexão do joelho. Ok? Ativa ali os adutores. Evoluo tirando e trabalhando unilateralidade. Mais difícil para a estabilidade. Essa perna vai ficar sem nada. E aí eu desço primeiro só a outra, que está com a mão. Com a corda.
faz 10 repetições, por exemplo. Depois a que está com a corda fica parada e eu ponho a que está livre para movimentar. Depois, Lina, eu trabalho os scissors. Eu vou fazendo uma desce enquanto a outra sobe. Excelente. Puxando meu quadril em flexo extensão. Sobe bem, não precisa descer muito. Sobe bem e não precisa de descer muito. Depois eu trabalho os dois juntinhos. Continua com aquela sem e a outra com a corda. E depois, por último, trabalho a minha extension também. Esse exercício eu já gosto de deixar o pezinho apoiado e depois ainda pedir ao aluno ainda um alongamentozinho aqui, ó, dos iscos. Só ele tracionar a corda para ele, ó, segura aqui e de quebra faz para o outro lado. Para alongar a banda iliotibial. Aí a gente tem uma sequência aí maior, uma sequência que vai gastar um bom tempinho da aula aí, que a sequência é um pouco grande, tá? Então, fase inicial, comecinho, vai para o joelho, depois a gente passa essa extremidade lá para frente, para aumentar a alavanca ali, eu vou trabalhar lá no pé, e aí a gente vai fazendo todas essas alterações aí dessa articulação. Muito importante a gente também pensar em trabalhar o glúteo médio, que é o mais importante do estabilizador da pelve. Sem glúteo médio, a gente não consegue ter uma boa biomecânica no quadril. Então, eu vou trabalhar uma sequência também do glúteo médio aqui, com a corda do mesmo jeito, a gente não ficar mudando demais. E é isso. Vamos lá. Eu costumo subir a cabeceira para dar mais conforto e aí ficar mais centralizado e estabilizado a articulação cervical. Pega a mesma cordinha e nós vamos passar ela lá na coxa do mesmo jeito, tá bom? Perfeito. Só que aí vocês colocam lá bonitinho. Eu tô sozinho aqui, tô me virando. Tipo, deito a um. A cabeça apoiada, ok? Pezinhos juntos. Então, primeiro eu vou fazer, ó, a abertura e fechamento. Lateral. Depois eu faço cachorrinho fazendo xixi no poste. Tira o pé de joelho, junta pé e joelho. Levanta a perna em joelho, junta joelho, junta o pé. Beleza? Depois círculo com o joelho. Vem, subindo bem, estimulando essa flexão. E roda. Muito importante estabilizar a lombar. Muito importante tentar criar espaço entre as costelas e as cristas ilíacas. Ok? Posso também... Fala de novo, Marcia. Travou aqui. Vou falar. Posso também inverter o círculo aqui, ó. Então é muito importante pensar em crescer o corpo, estabilizar o tronco, não deixar a pelve para trás e trabalhar toda a articulação. Tá? Pode explorar a ADM dessa articulação para o movimento de círculo. Depois, Lina, eu gosto de trabalhar o movimento de dissociação do quadril só na perna de cima. Então, ó, a perna flutua, ok? E eu vou levar a perna para trás sem esticar o joelho e volto ela para frente, passando de 90 graus. Levo lá atrás, como se eu fosse dar um coice lá atrás, ó. E volto aqui na frente, levando o máximo possível. Ok? Evoluo. Levantando os dois pés, abrindo a perna, fechando a perna, descendo os dois pés. Sobe os dois pés, faz a ostra, fecha a ostra, desce as pernas. Ok? Isso vai dar uma variação maior do glúteo. Então é bem legal a gente usar
Eu fiz aqui, meu Deus. É muito importante a gente usar essas variações para o glúteo, porque eu vou conseguir grandes movimentos, muita estabilidade, e isso vai promover mais ainda que essa coxa femoral trabalhe com mais, digamos, com menos tensão, menos descarga de peso ali para ela, menos trabalho, vai ativar mais e vai melhorar bem muito esse quadril, tá? Posso continuar? Aí... Eu tô quietinha, ó. Tô adorando, manda ver. Aí a gente pode também pensar em trabalhar a articulação no movimento de flexo-extensão. Para fazer flexo-extensão, eu gosto de usar esse apoio aqui. Eu esqueci o nome disso. É pad alguma coisa. Sabe o que é? É uma espuma muito mágica, essa espuma, que ela... Nenhum joelho dói quando você ajoelha nela. Ela serve para várias coisas. Essa é daquela linha Mormai que eu estou usando aqui. Ah, Mormai é fantástico. É pad alguma coisa, tá? Essa coisa aqui. Uma espuma super preparada para você ajoelhar, para você trabalhar equilíbrio, que você pode pisar nela, ela tem uma densidade especial. Mas se não tiver, acho que dá para usar, por exemplo, esses travesseirinhos mesmo, alguma coisa assim, tá? Ela tem que ser algo que dê um bom conforto pro joelho. Por quê? Se eu for pensar numa pessoa que já tem a osteoartrose e eu ficar forçando o joelho dela a dobrar, ficar fazendo movimentos de ajoelhado, isso vai gerar um desconforto para ela. Então, eu tenho dessa daqui, que é pad alguma coisa, não sei o nome disso. Isso aqui dá um total conforto para o aluno. Eu vou usar ela para vocês enxergarem aqui, mas improvisa ela gambiarra em vocês. Deixa eu levar isso agora bem para trás. Então, ó, eu vou levar ela bem lá para a cabeceira e para a ombreira do reforma. E aí eu gosto de trabalhar com o joelho apoiado nela, ok? Essa perna, a mola bem levinha. Então, ó, apoia. E eu vou deixar um pé à frente, não dá para vocês verem, mas meu pé está aqui na frente. E eu vou trabalhar uma espécie de um side splits, porém, aí, gente, o Wikipedia nosso já colocou aqui que a plataforminha que eu estou falando de espuma se chama-se Balance Pad. Então é esse Balance Pad que eu uso aqui. A Gabi já colocou a Wikipedia. Então eu coloco, é uma espécie de um side splits, beleza? Então, aqui, ó. Apoia, deixa um pé na frente. Mão na cintura, mão na frente, cruzado, do jeito que vocês acharem melhor. Eu gosto de pedir aos pacientes para colocar a mão na cintura, beleza? E aí a gente vai fazer abertura do quadril e fechamento do quadril. Então, ó, mão na cintura, eu peço, ó, abertura e fechamento. Abertura e fechamento. E aqui eu gosto de brincar com o paciente, lindo. Eu gosto de pegar a bolinha, por exemplo, ou o halter, um pezinho. Então, quando ele abre, ele entrega, por exemplo, uma turning ball lá na frente, fazendo turning ball abrindo aqui na lateral. Tá? É interessante a gente trabalhar dessa variação do side splits, porque o side splits, às vezes, com o paciente idoso em cima do reformer, é algo que eles têm muito medo. Então, eu gosto de deixar ele bem aqui embaixo. Ele tem muito mais segurança. E eu trabalho bem legal a articulação do quadril quando eu penso em abdução e adução. Então, é uma forma de eu tentar evitar que ele tenha o medo de ficar lá em cima, tá? E trabalhar com ele sem me ajoelhar. Então, um joelho fica apoiado, o outro pé fica à frente. Depois, eu evoluo o exercício, obviamente. A gente pode, por exemplo, mexer na mola. Se eu colocar uma mola mais pesada, eu vou começar a trabalhar mais o glúteo médio e abdutores, porque eu vou ter que ter mais força para abrir.
ok? Então esse exercício aqui dá para vocês passarem, por exemplo, faz com a molinha bem leve, depois faz com uma bolinha, com uma mola mais, um pouco mais pesada. Então eu tô ainda com a leve, tá? Então eu abro na abertura mais ou menos do quadril. Esse pé fica lá na frente agora, ok? E eu vou deixar esse vir bem para dentro e eu volto só até a abertura. Deixa esse entrar bem, só não deixa tombar a pelve, tá? E volta lá para fora. Então eu forço a adução para alongar a estrutura da banda iliotibial e volta até aqui. Não precisa de abrir demais não, ok? Então dá para passar essas variações aí de várias formas. Com mola leve para pegar adutor, com mola pesada para pegar abdutor. Gente, o Marlon tem um curso e vocês podem ver o curso desse muso. É um final de semana, né, Marlon? Um dia. Só de quadril. Só de quadril. Só É uma quadril. atualização de Então, quadril onde eu pego todas as patologias, basicamente, do quadril e a gente destrincha aí em exercício. tô dentro Depois, do próximo. tem um exercício que é para regaçar, queimar, lacerar o glúteo médio, que é um exercício com uma variação do front splits. Então, veja bem. Nós vamos pegar o front splits. Tem que pegar bem meu pé aqui, pra vocês enxergarem uma coisa. Eu vou deixar o pé apoiado na ombreira e este pé bem aqui na frente. A distância é mais ou menos, Lina, o pé do reformer. Então, meu pé tem que ficar bem próximo do pé do reformer. Você chama isso também de pé do reformer, né, bem? Sim. Aqui no Rio é pé do Reformer também. Ah, aqui também é pé do reformer. Então, aqui é uma mola média. Eu vou usar uma vermelha para o meu aparelho. Então, ó, meu pé no pé do reformer, tira o joelho de trás, o que está lá no carrinho. Eu vou, em teoria, se eu deixasse a barra alta, se eu fizesse uma coisa tipo assim, seria um front splits. Mas eu não vou fazer isso, porque o intuito é fortalecer este glúteo médio aqui. Então eu vou trabalhar no movimento aqui do carrinho para esse glúteo estabilizar esse lado da pelve. Então, ó, tira o joelho lá de trás, a gente vai fazer. Dobra o da frente, jogando o tronco para frente. Tem que jogar esse tronco para frente, hein? E volta de novo. Para ativar mais ainda a estabilidade. Da frente e volta de novo aqui na frente. Se o paciente for idoso demais tiver dificuldade, põe o rolo para ele segurar e ele fazer numa boa, tá? Mas a gente não pode pensar que todo idoso é uma coisa frágil, né? Eu passo exercício para vários idosos sem segurar em rolinho nenhum. Com certeza. Então, fez isso, ok? Vai lá na frente, dobrou, voltou. Depois, a gente vai pedir o aluno para parar no movimento e só essa perna que trabalha. Então, eu trabalho aqui, fica. E essa dobra, essa estica. Essa dobra, essa estica. Beleza? Por último, o pé que está de base vai trabalhar a flexão plantar. Então, eu trabalho lá na frente e este pé, ó, vai fazer salto alto, desce do salto. Salto alto, desce do salto. Salto alto, desce do salto. Adoro que sempre tem como piorar, né? Você acha que tem sempre como ficar mais difícil. É uma delícia. Gente, isso queima o glúteo de um jeito. Tipo, faz 10 de cada um. Eu aqui. O segredo é jogar o tronco para frente para a gente pegar também o alongamento da estrutura desse glúteo. Então, eu vou exigir um glúteo que está alongado. Tá? Então, exigir de um glúteo que está alongado vai pegar mais ainda o trabalho desse glúteo. Gente, vamos postar esse exercício amanhã? Vamos marcar o Marlon e postar esse dia. Eu vou fazer, Marlon, em sua homenagem amanhã, esse exercício. Não, esse é projeto Bumbum na Nuca. Eu já vou fazer porque o Rio tá chegando, essa pandemia vai acabar e eu vou viver no Rio de Janeiro, minha filha.
Eu vou ser tipo o meu antigo governador aqui, o Aécio Neves, que fingia que governava Minas e vivia no Rio de Janeiro. Eu vou ser sim. Eu vou viver no Rio de Janeiro. Vai ser sim. Vocês vão achar que eu estou em Belo Horizonte, mas eu estou no Rio. Olha, E Marlon, a lá gente na casa da Lina. professor aqui te assistindo, o professor Carlos Alberto Melo. Cara, é PhD em joelho e quadril. Que honra, professor. Que lindo! Parabéns Lindo, obrigada. por todos nós Não, aqui, tá dando firmes e parabéns fortes. pra você, Marlon. Então é bem legal da gente usar essas estruturas aí pro quadril. Lina, que a gente tem 10 minutos, então acho que a gente pode abrir para perguntas, porque se tiver Vamos lá, pessoal. alguma coisa eu consigo atingir. Depois Então vai fica aquele desespero para terminar a live, né? Começa a pitar. Olha só, vai estar gravado. Depois você tem como baixar para o YouTube essa live? Não vou Se você conseguir me ensinar, botar lá. claro que eu baixo. Faço a mínima ideia como é que faz isso. Para postar lá no meu Instagram também, a gente dá um jeito. Flávio está perguntando assim, Marlon, e sobre agachamento? Livre, vai embora, agacha à vontade. Desde que a gente comece com um trabalho prévio de preparar a articulação. Então, ó, insistir em agachar um indivíduo que não tem mobilidade, eu acho que é uma certa burrice nossa, tá? Por quê? Porque o agachamento é o tipo do exercício que exige mobilidade. Então, por que eu vou dar um exercício sendo que a pessoa não tem mobilidade? Então, ó, dissocia mais esse quadril com front splits, com side splits ou com vários outros exercícios aí, e depois estimula mais o agachamento. Claro que a gente pode também pensar em agachar numa amplitude mais reduzida. E à medida que eu vou ganhando mobilidade, eu aumentar o agachamento. Mas eu sou super a favor de agachamento, eu acho que todo mundo tem que agachar exatamente porque... É fisiológico, a gente precisa. É fisiológico. Como é que a gente vai fazer e outra cocô se a coisa, gente não agacha? Veio uma pergunta aqui, no meu outro celular. Tem alguma indicação pós-operatório de quadril para movimento? Tem, Não pode só ser que o que acontece, tá? Não é comum nós do Pilates tratarmos o paciente que é pós-operatório de quadril. É comum porque o paciente que chega pra gente, ele já chegou depois de uma fisioterapia, tá? A cirurgia, ela consiste em, basicamente, no primeiro dia de pós-operatório, colocar descarga de peso no paciente. Então, deu o primeiro dia, a primeira coisa que a fisioterapia vai lá no quarto é pôr o paciente para andar. Ele protetizou ontem, tá lá com corte, com ponto, com aquela confusão inteira, hoje ele já tem que andar. Nem que seja 3 passos, mas ele já tem que andar. Porque isso vai melhorar o encaixe, vai melhorar e vai ceder mais a prótese. Tem que dar uma sustentação ali. Evitar aderências. O tratamento basicamente baseia em inicial, descarga de peso e controle de dor, tá? Evolui esse movimento para alongamento de estruturas musculares que cortam o quadril. Depois eu passo por exercícios de mobilidade, tomando muito cuidado com rotação interna e adução. Porque são movimentos que a gente pode aí perder a prótese do quadril. Sim. É uma coisa... na verdade, uma sugestão, que é até difícil também a adução e a rotação interna. Tipo, ai meu Deus, fiz cirurgia ontem e já perdi. Não é tão fácil a gente luxar essa articulação, tá? Que está protetizada. Mas a gente vai evitar. E aí vai começar já fortalecimento de glúteo, já fortalecimento de flexos extentores, abdutor, todos os movimentos, tá? De quadril, porque eu preciso restaurar aquilo ali. E aí eu começo, inclusive, exercícios, depois que ela tem uma descarga de peso já... beleza? Eu começo a trabalhar exercícios de panturrilha, que é muito importante, principalmente porque eu penso que esse paciente vai ficar muito mais deitado, muito mais acamado e vai promover uma predisposição à trombose. Então a gente trabalha essa questão da panturrilha e vamos trabalhar bastante a questão já do agachamento. Depois que ele descarregou peso, já está tranquilo, eu já começo agachamento mínimo, porque eu preciso de evoluir esse paciente para sentar. Um outro movimento também que os ortopedistas não gostam muito, que nós fisioterapeutas fazemos, é ultrapassar 90 graus de flexão de quadril. Tá? Então é muito comum eles falarem que a prótese pode sair com flexão de quadril. Então eu evito por via das dúvidas. Mas se eu for pensar num agachamento... o agachamento ele vai ultrapassar 90 graus. Né? Se eu for pensar numa cadeira um pouco mais baixa, que esse indivíduo senta, a flexão de quadril ela ultrapassa 90 graus. Então, eu não vou deixar de trabalhar esses 90. É na fase mais inicial.
depois está livre, tá? O pessoal então, tá pedindo um monte de coisa aqui, a gente vai ter que fazer uma outra live. Eu vou te convidar. eu te A gente faço outra live. ele para fazer uma live no Instagram dele. A gente faz outra live. Vamos fazer uma outra live que o pessoal tá perguntando aqui. Mas aí tanto faz a live, porque todo mundo sabe que eu e você estamos online ao mesmo tempo. Então... Ah, com certeza. Eu vou tentar gravar, né? Deixar gravado no meu também, Tá. né? E olha só... E aí que eu te falei, né? No final das contas, o paciente chega pra gente já com uma alta da fisioterapia e já está encaminhando para o Pilates. Então é um pouco mais tranquilo a gente trabalhar dentro do Pilates. Uhum. O Marlon preparou um presente para vocês hoje. Fala aí, Marlon. Como eu estou atacado hoje, aí eu precisava de me acalmar, eu fiz uma apostila para falar da osteoartrose e tem uma questão da biomecânica do quadril que vocês precisam saber. Então eu já mandei para a Lina, que até então, como eu ia fazer no Instagram dela, mas no fim das contas dá no mesmo, eu tinha mandado para ela e falei, então, como ela tinha me convidado, aquela coisa toda, eu falei, não, a gente faz, eu vou fazer uma espécie de uma apostila para a gente ter alguma referência aí, já um gancho sobre osteoartrose de quadril. Então tem osteoartrose de quadril, eu já coloquei também a cirurgia, tá? A prótese de quadril já está lá, ortoplastia de quadril e biomecânica do quadril. É isso. Espetáculo. Gente, vai ficar gravada essa live lá no Instagram do Marlon. Eu vou tentar gravar no meu Instagram. E a gente vai pedir o seguinte, que vocês printem, olha só, para ganhar a apostila, vocês têm que printar, manda lá pro Stories, põe o nome do Marlon, coloca o meu e fala lá embaixo, eu quero. Tem que ir na nossa postagem colocar, eu quero a apostila, tá? Porque aí a gente vai mandando amanhã mesmo prometo que eu tô mandando pro Marlon, mando para vocês, pra gente começar a distribuir, tá? E tem que seguir a gente, seguir os dois. Isso mesmo. Qualquer coisa você É um segue, a baita gente de um pega a apostila e presente. pode deixar de seguir depois. Mas tem que seguir, vai pegar a apostila. Marlon, você arrasa sempre. Que isso, Com a imagina. sua experiência, com a sua simpatia. Que isso. Queria mesmo que você morasse pertinho. Vou morar bem pertinho, você vai ver. Ah, essa galera da Val tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Eu queria agradecer a todos vocês, tá, gente? Obrigada pela presença. Marlon, fala aí, que tá terminando o tempo. Eu também agradeço imensamente o convite de Maria Lina, maravilhosa, para essa live aí junto com ela, dividindo esse tempinho aí. A gente vai disponibilizar essa apostila, né? Pode encher meu saco, o saco da Maria Lina, de preferência dela, porque foi ela que me convidou, então quem manda na live é ela, tá, gente? Aí tô pedindo a pose pra foto. Vamos lá, vou fazer a pose pra foto. Eu nunca sei fazer, gente. Vamos fazer uma... Aí, ó, já deu 2 minutos que vai acabar lá a nossa live, já começou. Deteste esse cronograma. 30 nos stories, marca a gente e fala eu quero lá na foto. Isso. Na foto não, como é que chama, gente? Na coisa lá. Então vamos lá para a foto, que falta quase 1 minuto. Vamos ter outra, gente. Acompanha a gente aí. Marlon, top. Obrigada, então, muito obrigado. Depois obrigada, vai ter aí amor. mais lives aí com nós dois, ou separados. Então vocês vão vasculhando aí que vai achar mais coisas como nós dois. Vamos seguindo um e o outro que estamos trazendo live diretos aí. Obrigada de novo, muito meu obrigado, amigo. viu, Chuchu? Beijo. Beijo. Até logo. Até logo.